Olá, gente querida, que segue aqui o canal Filosofia em Movimento e o canal Paz e Bem. Então, estamos dando, prosseguimento a esse projeto que eu e o Alessio criamos, que se chama Transbarraco, né, que ultrapassa, que vai para o além, né? E a gente vai ler nesse projeto, no Transbarraco, algumas encíclicas. Ler não comentar, né? A gente acha que essa questão religiosa ela é muito central no mundo político contemporâneo, né? Nós temos uma formação católica, eu tenho, né? Estudei em colégio de freiras dominicanas, na época em que a teologia da libertação era muito forte. O Alessio tem uma família muito católica, tem uma vasta cultura católica também, já foi para o Vaticano, leu todas as encíclicas. E por causa do ataque que a gente está vendo hoje, né, contra a Palestina, que encaixa muito no conceito de genocídio, né, porque é o extermínio de um povo. A gente resolveu trazer hoje, então, Paz na Terra, do João 23. Quero lembrar uma pequena coincidência da data da promulgação desse texto. 11 de abril de 1963. 11 de abril é a data da conscientização mundial para a doença de Parkinson, que é o problema que me afeta e que afeta a minha capacidade motora e a minha motricidade fina, trazendo inúmeras limitações de movimento. Vocês não estranham as minhas carrancas faciais, os meus espasmos de movimento, etc, etc, etc. Sempre pensando em não afetar o conteúdo e a mensagem que vamos tentar passar para vocês aqui. Tá certo? É uma pequena coincidência do texto, tá, Fernanda? Não, é incrível, não é? Mas é incrível essa coincidência. São essas sincronicidades incríveis, né? Também é para apoiar, sabe, gente, esse movimento que tem hoje sobre a neurodiversidade. Porque, veja, como seria fácil para o Alessio, e para quem gosta dele e faz projetos com ele, dizer assim, Alessio, a comunicabilidade está afetada, não vamos mais fazer, né? Eu vou esconder isso porque, de alguma forma, é vergonhoso, porque não sou o exemplo do que deveria ser, em termos de um certo ideal de saúde e tal. Então, a gente também assumir, manter, levar adiante, é muito importante. Quem tiver identificação com o mal de Parkinson, com a doença de Parkinson, quiser comentar aqui, fazer contato com a gente, eu deixo os comentários aqui no canal. A Pátia Terres, ela tem um super hiperlink com a filosofia. DNA do texto. O texto não é uma coisa aérea. Ele está dentro de uma tradição de textos. Textos falam de textos. E o mundo é um texto. O texto que precede a leitura da Pátia Terres, na minha opinião, é a Paz Perpétua. E quem é o autor da Paz Perpétua? O grande Kant, Immanuel Kant. E, Alessio, então dá para ver mesmo assim a presença kantiana ali quando ele pensa em direitos universais, né? Uma base a dignidade da pessoa, o ser de razão. Sublinhem, não há no presente estágio civilizacional um ente soberano na esfera internacional. A ONU não ocupa esse papel, Alessio? Não. Esquece. O que vigora no presente momento é o chamado estado de natureza. Estado de natureza significa, na acepção de Thomas Hobbes, a guerra de todos contra todos. É a falência da comunidade internacional. Então, olha o exagero que eu vou fazer aqui, mas espero que não seja proposital. O soft power da ONU não vai uma vírgula além do soft power de Hollywood. Gostou? Tá bom. Agora, olha só, Alessio, o pessoal que veio aqui, né, viu que era encíclica, está esperando a gente comentar. Então, é a primeira parte. Então, essa primeira parte é a ordem entre os seres humanos. Aí está assim em negrito: todo ser humano é pessoa, sujeito a direitos e deveres. Então, é essa questão dos direitos e deveres que tira, né, que tiraria entre os contratualistas a gente do estado de natureza para o estado de direito, para o estado da liberdade, para o estado da razão, né?
Só que aí, Alessio, tem muita coisa muito linda nessa encíclica. Porém, eu queria já abrir com um problema, se me permite. Qual é o Hum. problema? Assim, todos seres humanos são pessoas, ou seja, têm direito, têm vontade, liberdade, e isso tem que ser respeitado, né? Tem razão, tem autonomia e tal. Só que daí ele fala assim, mas tem alguns seres humanos que, tocados pela fé, tocados por Deus, ficam mais humanos. Então, essa coisa de todos humanos, mas alguns são mais humanos do que outros, isso a gente já conversou outras vezes, é uma coisa que toda hora retorna, né? Quanto que está nesse processo colonial, né? Essa ideia de que todos somos humanos, porém, alguns são mais humanos do que os outros, ou seja, são mais verdadeiros. Amamos, porém, somos superiores, dominamos. Que é qualquer religião que tem essa ideia de eleição, sou especial, vai levar esse tipo de lógica de contradição adiante, né? Um ponto que tu trazes seria melhor elucidado recorrendo à Mater et Magistra, que é uma encíclica ali da mesma época, do mesmo Papa, que fala da dignidade da pessoa humana. E deriva essa dignidade do fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E no contexto da paz em terras ainda traz um problema um pouquinho maior, porque todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, com o advento do cristianismo, foram remidos pelo sangue de Cristo. E Então, esses são mais pessoas. então aqui a gente tem problemas muito sérios para resolver mesmo. Olha só, e se contemplarmos a dignidade da pessoa humana à luz das verdades reveladas, não podemos deixar de tê-la em estima incomparavelmente maior. Trata-se, com efeito, de pessoas remidas pelo sangue de Cristo, as quais, com a graça, se tornam filhas e amigas de Deus, herdeiras da glória eterna. Né? Mas eu vou ler aqui, posso ler o primeiro direito? Vou ler o primeiro direito. Direito à existência e a um digno padrão de vida. Aí é assim. Ao nos dispormos a tratar dos direitos do homem, advertirmos de início que o ser humano tem direito à existência, à integridade física, aos recursos correspondentes a um digno padrão de vida. Tais são, especialmente, o alimento, o vestuário, a moradia, o repouso, a assistência sanitária, os serviços sociais indispensáveis. Então, no caso da Alessio, quando foi cortado lá da faixa de Gaza, a água, a comida e tudo da população da faixa de Gaza, diz respeito a essa ideia aqui, né? Mas todo ataque a um povo é um ataque à humanidade. O que está sendo diminuído no presente momento, o que está sendo menoscabado, o que está sendo destruído é a humanidade em nós. É a dignidade humana de todos nós, né? Isso dentro dessa lógica aqui da encíclica, é isso, é uma destruição da dignidade humana em cada um de nós, né? Assim como foi os holocaustos, a gente precisa falar dos holocaustos, o holocausto judaico, o holocausto cigano, o holocausto LGBT, o holocausto indígena, minha gente. O holocausto Quando a gente fala do holocausto indígena, a gente está falando da destruição de centenas de povos e línguas. Então, é isso que você traz aí, do ato, e vamos dar nome, tá? Eu preciso dar nome. O Estado de Israel cortou a luz de Gaza. A água. A água. Assim, ó, algumas pessoas já me advertiram para eu usar a expressão governo de Israel. Porém, eu tenho me recusado a usar a expressão governo, apesar de entender a responsabilidade do atual governo de Israel, por um motivo muito simples. Porque essa política é contínua. Ela se prolonga governo após governo, tendo, portanto, um caráter de política de Estado. E qual é o nome dessa política de Estado? A política de ocupação dos territórios da Palestina. Não que sejam a favor do genocídio, mas, por exemplo, Israel é uma democracia parlamentar.
Vou deixar isso barato. Não vou criticar esse aspecto. Ele se define como uma democracia parlamentar, eu vou respeitar. Considerado uma democracia parlamentar, a diferença do nosso regime é o seguinte: os dois corpos, o corpo de governo e o corpo de Estado, são separados. Então, tem o chefe de governo, o nome dele é Benjamin Netanyahu, e o chefe de Estado, que é Yitzhak Herzog. O Netanyahu, me desculpem, pode me chamar no tribunal, é simplesmente um genocida. Ponto. E eu fiquei pasmo diante do pronunciamento oficial do chefe de Estado de Israel. Porque como chefe de Estado, ele vira público como é que eu vou dizer, referendar, homologar os ataques a Gaza, é algo do plano do indizível. Principalmente considerando que ele é mais à esquerda. Então a gente tem um problema aqui. Mas um existe problema um movimento. de Estado. Eu tenho muito. A gente tem sempre essa preocupação com o espírito nazista, né? Eu quero Exato. deixar muito claro assim que existe um movimento anti-sionista entre judeus, né? Tem judeus que são anti-sionistas também. Então, esse mundo judaico ele é tão complexo quanto o mundo católico, né? Muito rico, aí, muito rico. Aí, Alessio, olha só. Daí ele diz assim, segue-se daí, voltando para a encíclica, então, da paz na terra, né? Do João 23, Papa João 23. Segue-se daí que a pessoa tem também o direito de ser amparada em caso de doença, de invalidez, de viuvez, de velhice, de desemprego forçado, e em qualquer outro caso de privação dos meios de sustento, por circunstâncias independentes da sua vontade. Então, isso aqui é muito assim a lógica do estado do bem-estar social também, né? A sociedade, a cidade, não pode abandonar as pessoas ao seu individualismo, né? Vamos dar o nome às coisas. Isso que o Papa está falando se inscreve dentro de uma tradição que a gente vai chamar de doutrina social da Igreja. O welfare state, ele tem diferentes propostas de welfare state. Uma delas é a doutrina social da Igreja. Tem até um compêndio de doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja, que é reiterada por sucessivos papas ao longo das décadas, ela começa a ficar mais ou menos delineada e assentada num outro hipertexto que a gente pode abrir depois. Chama-se Rerum Novarum, que é a primeira encíclica em que a Igreja vai se ocupar da questão operária. A questão operária, a questão dos trabalhadores. Certo. E qual é o contexto que a gente está aqui? Veja que a paz em terra se dá no auge da Guerra Fria. Guerra Fria porque se dá com base num precário equilíbrio da paz armada, que é o problema que o Papa se preocupa. Portanto, o Papa chama, bem na linha kantiana, a um desarmamento. Obviamente, e não é função dele, ele é um líder religioso, mas ele é um líder religioso com pretensões e com um milenário histórico de atuação sobre os estados, inclusive. Nós notamos que o Vaticano, só para lembrá-los, não custa lembrá-los, tem um corpo diplomático, o serviço diplomático em funcionamento que talvez seja o mais antigo do mundo. E lembrando também que no final da guerra, a paz de Alta, se não me engano, aquele que reuniram os 4 maiores do mundo, o representante dos Estados Unidos, da França, Reino Unido e Rússia, para decidir a divisão do mundo pós-derrota do nazismo. Tá lembrado? Estão lembrados? Sim, sim. Aí sentiram a falta do quinto, que era o Papa. Aí reza a lenda, tá? Reza a lenda. Aí o Stalin perguntou: mas quantos soldados tem o exército do Papa? Aí, na época, era o Pio não sei quantos lá. Eu nunca sei o número dos papas. Tudo bem. Aí ele mandou dizer assim: avisa lá que o meu exército tem 1 bilhão de soldados. Então, assim, a gente vai encerrar aqui por hoje. Ficamos, então, né, entramos já nesse pedaço aqui dos direitos.
Então, a gente lê o direito à existência, é um digno padrão de vida, e semana que vem a gente volta aos direitos que se referem aos valores morais e culturais. Essa questão dos valores morais e culturais é muito importante, vale muito a pena a gente tratar aqui, tendo em vista a questão colonial mesmo, né? Como é que é o respeito cultural? As minorias culturais. Exato, é. Então vamos ver o que o Papa diz, como é que o Papa João XXIII propôs isso e vamos discutir aqui. Gente, lembrando então que o Alessio assumiu aqui para o nosso público, né, que ele enfrenta o Parkinson bravamente, porque a gente que resolveu também trazer para esse nosso projeto essa questão da militância da neurodiversidade, tá bom? Deixem comentários, questões, que a gente sempre gosta também de comentar questões que vocês deixam aqui no vídeo. Obrigado pela paciência. O Papa João XXIII, ele é o Papa do Concílio Vaticano II, que trouxe uma revolução dentro da Igreja Católica. Muito do que a gente está vivendo hoje é uma herança desse Papa. Tá? As características do culto católico mudaram radicalmente pós-Concílio Vaticano II. E o transbarraco, fincando a ideia aqui, ele é um barraco comprometido com a pluralidade, com a espiritualidade plural, ou a pluralidade espiritual. Como o quê? Que é o propósito do canal Paz e Bem, né? De espiritualidades inclusivas e não exclusivas. E não excludentes. E não excludentes, exatamente. Então, também, obrigada, Alessio. Tchau, obrigada, povo. Deixe seus comentários, que a gente também pode fazer uma sessão só de responder comentários. Tchau, pessoal. Tchau. Não, peraí. Quem está no canal Paz e Bem, vai lá se inscrever no canal Filosofia em Movimento. Quem está aqui no canal Filosofia, quem tá no canal Filosofia em Movimento, que gosta de questões de espiritualidade, vai lá se inscrever no canal Paz e Bem. E mandem Pix.